Eu não posso mais exercer a função da enfermagem. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar a respeito da minha decisão de não exercer mais a enfermagem. Se você já acompanha o canal, sabe que logo que eu tive o Josué, eu voltei da licença maternidade, eu trabalhei um mês, eu entrei de férias e pedi desligamento da empresa. E desde então, meu Corém continuou ativo e em nenhum momento eu cheguei a pensar a respeito do Corém. Eu simplesmente pensei, eu vou ficar pagando e quando eu decidir eu volto a atuar. Simplesmente desde que eu tive o Josué, eu não consegui ter um sentimento de ficar longe dele. Eu não consegui me desligar do meu filho. Eu sei que muitas mães vão pro seu trabalho chorando, né? Eu já li muitos relatos a respeito disso. Muitas mães acabam entrando até em depressão por esse afastamento do filho. E para mim foi muito difícil. Por mais que o Josué seja uma criança muito hiperativa, ele realmente, às vezes eu brinco, né? Os meus cabelos brancos é por causa dele. E por mais que ele me deixe louca muitos dias, às vezes eu tenho aquela semana assim que eu fico muito cansada, exausta mentalmente falando. Por mais que aconteçam muitas coisas, independente de autismo ou não autismo, mas uma criança, quem tem uma criança saudável em casa, que é agitada, sabe que criança dá trabalho, né? E apesar de tudo isso, eu amo a presença do meu filho e eu não consigo ficar longe dele. Quando eu deixo ele lá na escolinha, que ele fica no período da tarde, e aí eu acabo saindo para fazer as entregas do iFood, ou às vezes volto para casa para dar uma geral na casa, para fazer uma faxina, para fazer alguma coisa. Eu até tô com a minha mente ocupada, mas eu sei que daqui a pouquinho eu já tô indo ali buscar ele. Então eu não chego a ficar 5 horas, exatas 5 horas longe dele. Então pra mim isso até é tolerável. Mas trabalhar na enfermagem requer 6 horas de emprego, né? 6 horas de plantão ou 12 por 36, como a gente faz. E aqui onde eu moro, eu não tenho nenhum local que seja perto. Então, por mais que eu tentasse continuar na enfermagem, ou eu iria ter que passar de pelo menos a 15, 16 horas longe do Josué, se eu fizesse os 12 por 36, ou eu teria que passar pelo menos umas 9 horas longe dele, que seria as 6 horas do plantão, mais hora para ir até o hospital ou até alguma clínica e voltar. Então, isso quer dizer, seriam muitas horas longe dele e, na verdade, eu seria a mãe que proveu o lar e não ia conseguir ter um acompanhamento com ele. Principalmente agora, nesse pós-diagnóstico do autismo, que, como você sabe, o autista ele precisa ter algumas terapias. E o Josué recém vai começar essas terapias. Então, não combina, né? Tu trabalhar, né, numa empresa tipo das 8 às 18, vamos, né, colocar assim, uma empresa, um emprego comum, né, das 8 às 18, das 8 às 17, nenhuma empresa vai querer um funcionário que durante a manhã tem que levar o filho para as terapias. Nenhuma empresa vai assumir isso, nenhuma empresa quer esse cargo, não quer esse fardo, né? Então, depois do pós-diagnóstico, eu realmente fiquei pensando, eu digo, poxa, eu preciso de uma decisão, porque o Corém tá lá ativo, tá correndo, né, a anuidade, todos os anos a gente tem que pagar uma anuidade, que não é barata, são quase R$ 300. Então, assim, a gente paga para poder exercer a profissão, e eu pago por algo que eu não estou exercendo. Então, eu resolvi cancelar o meu Corém. Então, não foi uma decisão difícil, né? Até porque eu já não estou dentro da enfermagem desde que o Josué nasceu. Eu sim leio coisas a respeito, né, da enfermagem, coisas a respeito de pediatria, principalmente a parte do desenvolvimento. Então eu acabo não ficando na assistência, mas ao mesmo tempo a gente acaba adquirindo conhecimento dentro da área igualmente. Só que antes eu poderia fazer alguns plantões esporádicos. E eu pensei porque eu pagar algo que eu já não estou exercendo não faz o menor sentido. Então eu acabei cancelando esse Corém. E como eu conversei lá, quando eu cheguei lá, a mulher que me atendeu para eu fazer o cancelamento, ela me questionou, né? Ela viu o cordão do Josué e ela disse assim, quantos anos ele tem? Eu disse, ele tem 3 anos, né?
E aí ela me questionou, né? Ela disse, tu tá terminando, tá cancelando por causa dele? E eu disse, sim, eu realmente não consigo, né? Não tem como conciliar trabalhar fora e levar pra terapia e fazer toda a correria que tem que fazer. E ela falou pra mim, ela disse assim, bem que tu faz. São poucas as pessoas que falaram pra mim, né, bem que tu faz, sabe? Poucas foram as pessoas, que a maioria pega e diz assim, ó, ou já te olha, ou diz assim, mas dá pra tu trabalhar, um monte de mãe trabalha fora. E eu sei que um monte de mãe trabalha fora, né? Tem uma menina que eu conheço, ela tem 20 e pouquinhos anos, o menino dela é autista, e ela trabalha em supermercado, e é de domingo a domingo, como você sabe, e a folga dela é toda terça-feira. E toda folga dela, ela leva o filho dela pra terapia. Então isso quer dizer, ela não tem uma folga, porque ela trabalha de segunda a segunda, e no dia da folga dela, ela tem compromisso de levar o filho dela pra terapia. Então, na verdade, ela não consegue desopilar, provavelmente ela não consegue fazer um passeio, porque ela tá ocupada levando o filho dela na terapia. E o que acontece muito? Se a gente vai fazer uma pesquisa, quem é que toma as rédeas, né, do filho, dessas terapias? Se tu vai num local onde tem essas terapias, é sempre a boa parte, 80, 90%, quem leva é a mãe. Então é tudo para a mãe, porque o pai está trabalhando, porque o pai tem compromisso, porque o pai, N situações. Então sempre acaba sobrando pra mãe, né? Além da mãe ter que criar, a mãe tem que lavar, passar, fazer todos os afazeres, ela ainda tem todo o compromisso com o filho. Porque poucos, eu não estou dizendo que os homens não participam, mas poucos são os pais que tomam as rédeas de terapias e de toda essa função com o filho, né? E, bem ou mal, o pai não tem a mesma ligação, né? O pai não tem essa ligação que a mãe tem. O pai ama, sim, o seu filho, mas o amor de mãe para um filho realmente não tem explicação. Eu não consigo explicar. E quando eu estava lá no Corém, tanto a mulher que fez o meu cancelamento, quanto a outra mulher que eu fui para fazer um acerto, que eu fiquei pendente em alguns anos, né? Teve anos que eu não paguei a minha anuidade, então eu fui lá já cancelar e fazer o acerto. E essa que eu fui fazer o acerto, ela falou pra mim também. Ela disse assim, bem que tu faz, porque eles precisam da gente. Né? O meu sobrinho também é autista e ele desenvolveu muito melhor depois que a minha cunhada assumiu, né? Assumiu essa responsabilidade de ficar com ele. Ela largou o emprego dela e ficou só com a criança, e o meu sobrinho desenvolveu muito melhor desde que ela está em casa com ele. E muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem pra mim assim, nem parece que ele é autista. E aí eu fico pensando assim, poxa, só porque ele não fica gritando, né? Que né, tem alguns autistas que gritam, tem crises no meio da rua. E não, o Josué não é essa criança que grita no meio da rua. Às vezes ele dá uns gritinhos, mas são gritos suaves. E aí às vezes as pessoas dizem, mas nem parece que ele é autista, né? Tu vê que ele é hiperativo, mas tem gente que diz, nem parece que ele é autista. Mas quando, né, eu, por exemplo, que convivo com ele, ou as professoras lá da escolinha, elas veem que ele tem alguns estereótipos, né, e realmente tem, o José separa muitas coisas por cor, ele fica muito girando os brinquedos, né, ele até brinca com o carrinho, mas ele gira muito, ele, de vez em quando, ele anda na ponta dos pés, coisas que eu particularmente não parava para prestar atenção. Então sim, claro que o Josué não faz tudo que um autista faz, porque eu acredito que nenhum autista faz todas aquelas coisas, né? Eu acho que tem algumas coisas que são, por exemplo, o Josué tem o hiperfoco, né? O hiperfoco dele é brincar na terra, né? O hiperfoco do Josué é brincar na terra e as panelinhas, ele gosta muito disso. Ou ele tem também o hiperfoco de pintura, ele pega a tinta guache e vai pintar. Só que é um hiperfoco que ele fica, mas ele não fica muito, porque o hiperfoco dele mesmo é a parte da terra, é a parte da panelinha, de ele ficar brincando, e as letras. Ele gosta muito de brincar com as letras. Se eu largar as letras para ele, ele fica muito ali. Então, né, o meu filho não tem todos os estereótipos, mas aquele movimento de fazer com as mãos, ele faz, principalmente quando ele tá nervoso. Se ele fica nervoso, ele fica muito naquele movimento. E sim, e tem gente que diz, nem parece que é, né?
Mas enfim, é muito fácil você dizer que nem parece que é quando você vê uma criança por 5, 10 minutos. E quando você convive com ela é bem diferente. E só para dizer que eu realmente abri mão, né? Eu já tinha abrido mão da enfermagem, tanto da enfermagem quanto da parte de finanças, porque finanças também exige que tu trabalhe das 8 às 18. Eu até já procurei alguma empresa que trabalhasse em home office, que eu pudesse trabalhar, né, meio período em casa, mas não encontrei nada, então realmente não vai rolar, né? Não tem essa condição, principalmente agora em função de que o Josué vai começar essas terapias e eu preciso dar um foco especial nessas terapias para ver como que ele vai desenvolver e começar a trazer essas terapias aqui para dentro de casa para conseguir fazer um desenvolvimento melhor com ele. Então, eu cancelei o meu Corém, mas eu brinco, né? Eu saio da enfermagem, mas a enfermagem não sai de mim, porque tu acaba sempre lendo, estudando coisas a respeito, tanto de desenvolvimento, agora o foco, né, já virou o autismo, as coisas sobre o autismo, eu vou ter que ler bastante também sobre a hiperatividade para ajudar meu filho, para ele realmente ter foco em determinadas coisas, não somente em algumas. E, enfim, né, eu acabei me livrando de uma dívida, porque sim, não adianta eu ficar com o meu Corém ativo, sendo que eu pago uma anuidade que eu não vou exercer, né? E como a mulher falou, ela assim, se tu quiser voltar a exercer, tu vem aqui, retoma, a gente faz uma anuidade referente proporcional, né, ao período que tu vai reativar, e tá tudo certo. Então eu não vou perder o meu número, o meu registro, né, o meu número que a gente tem, não vai alterar, eu posso manter ele, se daqui 5 anos eu quiser voltar, não tem problema, ela falou para mim que eu posso voltar, e posso também continuar com a minha numeração. Então, só para dizer, se você tem algum registro e você parou de trabalhar nessa área que você tem registro e tem que pagar anuidade, já vou te dar o conselho, cancela ou tranca, eu não sei como que é o teu registro, mas veja a possibilidade de tu cancelar esse teu registro e não ficar pagando anuidade de algo que tu não vai utilizar, e é por tempo indeterminado, porque eu sinceramente, eu falei que até os 5 anos do Josué eu iria ficar com ele, e eu pensei até os 5 anos porque não tinha a história do autismo. Já agora que tem o diagnóstico de autismo, eu já fico pensando, será que vai ser suficiente até os 5? Será que até os 5 anos eu consigo preparar ele, deixar ele mais preparado para a sociedade? Porque é muito relativo. Às vezes a gente faz um plano e de repente cai por terra, né? Então é muito fácil a gente fazer um plano, até os 5 anos que eu tinha me proposto, né, de ficar com ele até os 5 anos e depois voltar, né, para trabalhar fora. Só que agora eu já não sei como que vai ser, eu não sei como é que vai ser o desenvolvimento dessa terapia, eu não sei como é que vai ser o desenvolvimento dele em casa, na escola, eu não sei como vai ser. Então, eu acabei tendo que cortar essa parte dos 5 anos, né, dele fechar os 5 anos, e eu vou ter que ver como que vai ser o desenvolvimento dele nas terapias. Então, pelo menos a enfermagem, o meu registro de finanças, eu nunca fiz o meu registro de finanças. Eu tenho, né, o diploma, tudo, me formei lá em 2016, mas eu nunca fiz o cadastro para poder pagar anuidade lá na parte de finanças. Mas a enfermagem sim, porque eu sempre atuei na enfermagem, né? Então eu acabei cancelando e por tempo indeterminado.